Hoje, dia 9 de junho de 2025, a Igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Os discípulos perseveraram unânimes em oração com Maria, a Mãe de Jesus. Vamos falar o Padre Diogo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Ali havia uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em 21 de novembro de 1964, concluindo a terceira sessão do Concílio Vaticano II, São Paulo VI proclamou a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, e estabeleceu que assim fosse invocada por todo o povo cristão. Em 11 de fevereiro de 2018, o Papa Francisco estendeu a celebração desta memória para toda a Igreja, inserindo-a no calendário romano geral na segunda-feira após Pentecostes. Ao instituir a memória que hoje celebramos, o Papa Francisco assim declarou: A mãe que estava junto à cruz aceitou o testamento do amor do seu filho e acolheu todos os homens personificados no discípulo amado, tornando-se a amorosa mãe da Igreja que Cristo gerou na cruz, dando o Espírito. Por sua vez, no discípulo amado, Cristo elegeu todos os discípulos como herdeiros do seu amor para com a mãe. Estar junto à cruz de Jesus é uma expressão única em todo o Novo Testamento. É a posição de quem contempla o Filho do Homem elevado, a posição do discípulo que na cruz vê o mistério de Deus e do homem. Desde o início, o Evangelho nos conduzia a estar junto à cruz de Cristo. Como Moisés levou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aqui vemos que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Aqui conhecemos o Eu Sou, e vencido o chefe deste mundo, somos atraídos por ele. Porque a mãe e as mulheres às quais se junta o discípulo amado estão junto à cruz de Cristo? Quando não há mais nada para fazer, o amor não se eclipsa. Na impotência, torna-se compaixão, única força capaz de atravessar o último limiar da solidão. Não abandona o amado, nem mesmo na morte, e cria comunhão com ele em todo o seu limite. A compaixão, origem de toda ação, é a qualidade divina mais alta que faz sentir o outro como sendo a si mesmo. Da compaixão de Deus para com o homem perdido nasce a necessidade da sua cruz. Da compaixão destas mulheres para um Deus crucificado nasce o homem novo. Estar junto à cruz de Jesus é a origem da Igreja. A cruz é a natureza, cânone e norma do novo povo. Por isso Paulo dela se gloria e se orgulha. Estar de pé, de um lado os soldados herdam as vestes do filho, de outro lado estavam em pé as mulheres. As duas cenas refletem mutuamente a luz que resplandece da cruz, colocada ao centro. No alto está Jesus, com seus dois companheiros. Embaixo, 4 soldados de um lado e provavelmente 4 mulheres do outro, mais o discípulo. No Calvário se reuniram 12 pessoas.
Para todos, amigos e inimigos, a cruz é o centro da atração. Os herdeiros do Filho são todos os irmãos, distantes e próximos, começando pelos mais afastados. Todos juntos formam o único povo de Deus. Os discípulos fugiram. Permanecem, porém, as mulheres que estavam de pé, sinal de fidelidade e esperança. Elas que geram os corpos mortais têm experiência de vida e morte, conhecem o amor, a sua força frágil e vulnerável, a sua sabedoria louca e audaz. Também João, o batizador, estava lá onde o Cordeiro de Deus mergulhou na água. De sua espera nasceram os primeiros 2 discípulos do esposo. Também Madalena estava lá onde o grão de trigo fora colocado sobre a terra. Sua espera foi recompensada pelo encontro com o Senhor. Essas mulheres estão lá onde o Filho do Homem é elevado da terra. É aqui que agora o olho e o coração devem responder. Sua mãe é aquela que ama Jesus, imagem de qualquer um que ama. Estava presente nas bodas de Caná quando a água foi transformada em vinho, que antecipou a hora da glória. O episódio das bodas não é somente o começo dos sinais, mas fecha a primeira revelação de Jesus como Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Messias, Rei de Israel, Filho do Homem. Em Caná, Jesus é o noivo, antecipa simbolicamente as bodas que aqui se cumprem. A mãe de Jesus representa Israel, que espera a noiva fiel que diz: Fazei tudo o que ele vos disser. É tudo quanto ele mesmo faz, aceitando a sua glória na cruz. Maria, mulher, esposa e mãe, é a convergência do antigo e do novo povo, o fim da antiga e o início da nova aliança. Ela aparece no começo e no cumprimento da obra do Filho. Enquanto mulher e esposa, torna-se a mãe que gera de uma só vez uma nação inteira. É, antes de tudo, mãe de todos os povos. É a nova Eva, mãe dos viventes. No lugar de Abel, o justo, morto pelo irmão, recebe um outro filho, o discípulo que Jesus amava. Como é mãe do Messias, ameaçado pelo dragão, assim o é também dos outros filhos que permanecem fiéis. É a mulher da qual Jesus poucas horas antes falou: aflita pelas dores de parto, logo transformará sua tristeza em alegria. Para além desses ecos bíblicos que ressoam no contexto, a mãe de Jesus assume como já dito a figura universal. Representa qualquer um que ama, de Deus à menor das criaturas, do Pai Celeste à mãe do corvo que cuida de seus filhos. João não diz que as mulheres olham Jesus, ele que vê. Na sua morte, o Senhor está soberanamente ativo. A morte, como nascimento, é dor e separação. Naquela hora, um é sensível a si e não ao outro, objeto e não sujeito de compaixão. Mas o filho nunca está sozinho, está sempre com o Pai. Por isso, a sua morte é um ato de amor e comunhão com os irmãos. Naquela hora, perturbado pelo seu drama, Jesus não se preocupa consigo mesmo, mas com eles. Quem o ama e quem é amado se sente abandonado e só, perdido, cada um atrás de suas coisas. O seu viver permanece sem sentido, mais trágico do que a morte. Essa é a verdadeira morte, não aquela de quem dá a vida por amor. O olho segue o coração. Aquele de Deus vai em direção à mãe e ao discípulo. Na passagem anterior, falava-se das vestes repartidas entre os soldados e depois da túnica inconsútil, tirada à sorte. Agora, depois de ter falado das mulheres sobre a cruz, a atenção se concentra na mãe. Essa corresponde à túnica que tocará em sorte ao discípulo amado. A glória de Deus é para todos, mas é única e cada um a recebe intacta com o Espírito que logo depois é doado. O texto se presta a diversas interpretações. Em uma poesia, cada palavra suscita muitas evocações. Quanto mais desperta, mais é bela e transformadora para quem a lê. O discípulo amado é aquele que é amado por Jesus. Esse discípulo fez a sua primeira aparição no capítulo 13, versículo 23 a 25, enquanto repousava sobre o peito e sobre o seio do Senhor, depositário do seu segredo. Nomeado como o outro em respeito a Pedro, reaparece no julgamento diante de Caifás. Agora, junto à mãe, que está junto à cruz, vê aquilo que havia intuído quando apoiava a cabeça no coração do Mestre. Esse discípulo testemunha daquilo que viu na cruz, chegará primeiro ao sepulcro e acreditará. Reconhecerá da barca o ressuscitado e permanecerá conosco até seu retorno. Ele que, por intermédio do seu evangelho, canta o amor do Filho,
é o homem novo, aquele que recebe a túnica. Também esse discípulo representa a figura universal, complementar àquela da mãe. Representa qualquer um que é amado, desde o Filho de Deus até a menor das suas criaturas. Com a morte de Jesus, a mãe que ama e o discípulo amado ficariam ambos privados do amor, respectivamente dado e recebido. Mas Jesus, confiando-os reciprocamente um ao outro, realiza na terra o amor realizado. Entre mãe e discípulo começa a circular o amor correspondido, glória de Deus e vida do homem. Por isso é bom que ele se vá, e pois de outro modo não venha a nós o Espírito. O Calvário é o lugar onde o Filho do homem nasce no céu para a glória de Deus e o discípulo amado nasce na terra como filho de Deus. É seu irmão, tem a mesma mãe e o mesmo pai, a mesma carne e o mesmo espírito. Ele recebe a túnica sem costura que o torna filho no Filho Jesus. Jesus diz à mãe: existe aqui uma cena de adoção, é melhor entendê-la como revelação. Jesus lhes abre os olhos sobre a nova realidade que nasce aos pés da cruz. E diz a Maria: mulher, eis o teu filho. Eis, em grego, significa veja, olha. Jesus diz à mãe para olhar o discípulo como seu filho, igual a ele, que o reconhece como um irmão. É estranho o uso do termo mulher, endereçada à mãe. Já apareceu nas bodas de Caná, quando existe sede do bom vinho e se fala da hora. Assim, Jesus se endereça também à samaritana. Também Jesus, quando tem sede de água viva e chega a hora na qual se adora o Pai em espírito e verdade. Assim, Jesus se dirige também à adúltera, cuja sede de amor a conduzia à morte. Assim, chamará enfim a Madalena, chorando à procura do noivo. Maria de Nazaré é a mulher aflita pelas dores do parto, porque chegou a sua hora. Na Bíblia, se fala da filha de Sião, noiva do Senhor e mãe de todos os povos. Depois do exílio da Babilônia, a salvação é descrita como o retorno de todos juntos ao Monte Sião. Este será representado como uma mulher que recolhe ao seu redor os seus filhos. É como se nascessem todos no mesmo instante ao redor da mãe. A mãe é Israel, a mulher esposa, cujo esposo é o Senhor. Dela nasce o homem novo, representado pelo discípulo predileto, primeiro de uma numerosa multidão daqueles que seguirão. Na verdade, o menor virá a ser 1000 e o pequenino uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, a seu tempo, de repente, eu o farei. Encontramos em Isaías, capítulo 60, versículo 22. A mãe de Jesus é, ao mesmo tempo, realização da sinagoga e início da igreja. Aos pés da cruz, a mulher encontra o noivo e finalmente se torna mãe. Ela gera a nova humanidade que é um no amor. Cumpre-se assim a promessa antiga. Em Abraão são abençoadas todas as famílias da terra. Diz aos discípulos: eis a tua mãe. Por sua vez, a igreja, povo messiânico, prefigurada no discípulo amado, é chamada a olhar Israel, a mulher esposa do seu Senhor. Como disse a mãe, vê o teu filho, assim diz ao discípulo, vê a tua mãe. Com os possessivos teu e tua, o Senhor transmite o que de mais íntimo é seu. O discípulo à mãe e a mãe ao discípulo. Com essas palavras, Jesus confia a Israel, a igreja, para reconhecer como sua própria mãe e raiz santa. O amor recíproco entre eles realiza o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a glória, o ser de Deus no mundo e do mundo em Deus. Cumprimento do seu desígnio de amor, desejo da criação e finalidade da história. O destino de Israel primogênito contém aquele de todos os irmãos. Da cruz nasce a unidade entre Israel e a Igreja, fundada no reconhecimento da alteridade original mãe-filha que faz existir as duas. Quando Israel aceitar a Igreja como filha e a Igreja aceitar Israel como mãe, então se cumprirá a última promessa do Antigo Testamento. Retornará Elias, que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, também, as várias igrejas aceitarão a sua identidade relativa e serão irmãs, porque filhas da única mãe. A sua unidade testemunhará, finalmente, o amor, ao mundo, o amor do Pai que o Filho veio trazer aos irmãos. Daquela hora, o Evangelho havia um antes, que era a espera desta hora. Agora, com a entrega do Filho à mãe e da mãe ao Filho, tudo está consumado. Desde aquela hora, existe um depois, que dela emerge. A hora da cruz está no centro da história comum entre Deus e o homem. Tudo conduz a ela e dela se origina.
é o coração do tempo, o cruzamento do passado e futuro com aquele que é eternamente presente. Acabada a missão do Filho, começa a daqueles que, como ele, são filhos do Pai. Esses continuam a sua mesma obra no mundo. Na sua união de amor, revelarão a glória até a sua volta. Acolheu-a, isto é, tomou-a, o discípulo. A palavra lambano em grego significa tomar, receber, acolher. Como os soldados acolhem as suas vestes, agora o discípulo predileto acolhe a sua própria mãe. Depois que Jesus tiver acolhido o novo o nosso vinagre, nós acolheremos o seu corpo e no final acolheremos o seu espírito. O final do Evangelho é dominado pelo cruzamento, entregar e acolher, correspondência entre amor dado e recebido, vida de Deus comunicada a todos. Que esta experiência nos ajude a reconhecermos Maria como nossa mãe e modelo, que ela esteja com cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, de São Sebastião, de Santa Teresinha do Menino Jesus e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço, que Deus lhe dê uma ótima e abençoada semana.